Estamos carecas em ouvir falar que você atrai aquilo que você pensa e sente. E talvez, assim como eu, você já tenha conseguido materializar aquilo que pediu em pensamento. Mas a questão que fica em mente é: por que eu não consigo utilizar sempre quando eu quero? Ou mais importante ainda, o que eu ainda não compreendi sobre a lei da atração que está me fazendo ter tão poucos resultados? Mas antes de revelar respostas a essas perguntas, eu gostaria de talvez lembrar a você os princípios por trás da lei da atração, que provavelmente você já ouviu falar, meio que por cima, mas ainda não compreendeu de uma forma aprofundada. E isso, claro, tem feito você penar. Estamos no mundo de causa e efeito, em um mundo em que tudo o que acontece tem um porquê, uma causa por trás. Imagine só uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica mais atenção aos resultados. Mas de onde esses resultados vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está acima dela. É o invisível que produz o visível. Então, o que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Então muitas pessoas são como Tomé, elas precisam ver para crer. E a pergunta que faço a essas pessoas é a seguinte: então, por que você paga a luz, se você não pode ver a eletricidade? Nós estamos num mundo de energia, onde achamos extremamente normal conectar um celular, por exemplo, a uma rede invisível, que é o Wi-Fi, e conseguir ligar gratuitamente via WhatsApp. A minha namorada recentemente estava em Paris e eu estava conversando com ela via WhatsApp, como se ela estivesse em casa. E depois eu fiquei me perguntando, cara, como que pode uma coisa dessa? Eu conversar com uma pessoa que está do outro lado do país, simplesmente como se ela estivesse em casa. É incrível esse mundo, meu Deus! E parece meio idiota pensar uma coisa dessa nos dias de hoje. Mas a tecnologia que utilizamos para mexer num celular é mais avançada do que a que o homem utilizou para ir à Lua. Isso é sensacional. E o mais incrível é as pessoas continuarem descrentes quanto à energia que nos rodeia e que utilizamos com frequência. O som, a luz, o Wi-Fi, o rádio, todos esses milagres emitem ondas vibracionais que podem ser medidas em hertz. E adivinha, as nossas emoções também. Existe uma tabela que marca a frequência vibracional de cada emoção que sentimos. Emoções como vergonha, culpa e medo são frequências extremamente baixíssimas e não é à toa que quando sentimos essas emoções ficamos tão mal. Emoções como amor, alegria e paz são as frequências mais poderosas que podemos ter. Os budistas dizem que a gratidão é o estado de espírito mais elevado que um ser humano pode chegar, e esse é um estado totalmente congruente à paz. O mais inusitado é as pessoas não perceberem o quanto suas emoções e pensamentos determinam a sua realidade. Se formos na mais básica aula da física quântica, aprenderemos que toda matéria é formada por átomos, e estes são formados por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons que circundam esse núcleo. Um exemplo que podemos utilizar é que o átomo é o estádio do Maracanã. Imagine só o Maracanã. E o núcleo é um grão de areia no centro do átomo, ou seja, no centro do Maracanã. Esse grão de areia é a matéria. E todo o resto do Maracanã é energia. Olha que incrível. Isso quer dizer que o que tocamos e podemos realmente ver é apenas uma fração ínfima do que constitui a realidade. Se você for ligar o rádio e quiser ouvir a 89 FM, a Rádio Rock,
você precisará mudar a frequência do rádio até você chegar na 89 FM. Isso é simples, não é? Mas por que as pessoas não fazem isso com as emoções delas? Se eu quero ser rico, como poderei ter riqueza se continuo me sentindo um fracasso total e um miserável? É como se eu quisesse ouvir a 89, mas sempre conectasse na 105,1. E é aí que nasce o grande sofrimento da humanidade. Elas se especializam, fazem faculdade, acordam cedo e dormem tarde, tentam de tudo e mais um pouco, mas parece que a vida não sorri para essas pessoas. Porém, o que poucas pessoas sabem é que as suas emoções são energia em movimento, e essas emoções são apenas um reflexo do seu foco. A energia flui para onde está o foco. O que isso significa? Que se o sentimento que você tem é sempre de falta e escassez, é porque o seu foco está pré-programado para aquilo que você não deseja para a sua vida. E a vida não dá o que você pede, e sim aquilo que você vibra. Se você está na 105,1 e está pedindo a rádio 89 FM, a vida vai te dar sempre mais da 105,1. Então, o que você ainda não compreendeu sobre a lei da atração que está te fazendo ter tão poucos resultados na vida? Você ainda não compreendeu que não se trata de pensamento positivo, mas sim de programação, de foco. Os pensamentos positivos e mudança de emoções são apenas os frutos, mas a programação é a raiz e as sementes. Quando você aprender a mudar a programação, você irá produzir novos frutos, ou seja, pensamentos e emoções. E naturalmente as coisas virão até você, pois é dos teus frutos que eu vos conhecereis. E sabendo dessa dificuldade que as pessoas que estudam sobre lei da atração têm, e mesmo as pessoas que desejam mudar de vida e já tentaram de tudo, mas simplesmente parece que nada funciona, eu fiz uma palestra especial, ensinando a mudar a raiz, essa programação, trazendo assim novos frutos à vida de qualquer pessoa que realmente aplicar o método. Além disso, eu ensino você a fazer a oração científica e trago uma compreensão mais aprofundada sobre a lei da atração e o que realmente funciona na prática. Se você deseja adquirir a palestra especial sobre lei da atração que preparei para você, basta clicar no botão abaixo Saiba Mais, para que você tenha acesso completo à palestra. E fazer parte do grupo de pessoas que estão mudando as suas vidas através de um conhecimento simples, profundo e prático sobre a lei da atração. Lembre-se, tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, a mente poderá realizar. Um abraço e até mais. Se vemos na palestra.